Vitória Fontes e o meu grupo, composto por Amanda, Camila, Laura, Letícia, Karine, Juliana, Marília, Raiz e Rafaela, apresentamos nesse vídeo a hidrostática, entendendo a pressão dos fluidos, revelando os segredos por trás do comportamento dos fluidos em repouso. Introduzindo brevemente o assunto, a hidrostática é uma área da física que estuda características dos fluidos, como densidade, pressão e força de empuxo em condições de equilíbrio estático. Ao compreendermos seus princípios, abrimos as portas para uma compreensão mais profunda de fenômenos que ocorrem desde o simples ato de encher um copo d'água até as complexas forças que moldam oceanos e rios e a pressão sanguínea. Transcendendo a teoria, mostraremos a hidrostática como ferramenta poderosa na interpretação e explicação de eventos cotidianos. Como exemplo, temos um balão que será enchido com água. Conforme a água flui para dentro do balão, a hidrostática se distribui uniformemente devido à pressão presente. A pressão exercida pelo líquido é transmitida de maneira equitativa em todas as direções, moldando o balão de maneira coesa. Esse fenômeno é evidente quando observamos que o balão assume uma forma arredondada, adaptando-se à pressão constante da água. Meu nome é Amanda Brito e eu vou falar um pouco sobre a hidrostática. A hidrostática é um ramo da física que trata do equilíbrio e das propriedades dos fluidos em repouso, principalmente líquidos. Envolve o estudo da pressão exercida pelos fluidos e as leis que regem esse equilíbrio, como o princípio de Pascal e o princípio fundamental da hidrostática, que diz que dois pontos na horizontal do mesmo líquido em equilíbrio têm a mesma pressão. O estudo dos fluidos, conhecido como fluidodinâmica, é uma área da física que se concentra no comportamento de líquidos e gases. Isso inclui tanto fluidos em repouso, que é no caso da hidrostática, quanto fluidos em movimento, a hidrodinâmica. Os princípios fundamentais dessa disciplina envolvem propriedades como pressão, densidade, viscosidade e as leis que governam o fluxo de fluidos. A fluidodinâmica é crucial em diversas áreas, desde engenharia e física até biologia e meteorologia. A diferença fundamental entre fluido e sólido está na resposta a forças aplicadas. Em sólidos, as partículas mantêm uma posição fixa e resistem a deformações. Já em fluidos, as partículas têm maior liberdade de movimento e podem fluir, adaptando-se à forma do recipiente. Além disso, fluidos incluem líquidos e gases, enquanto os sólidos mantêm uma forma definida. A viscosidade ou resistência ao fluxo é uma característica dos fluidos que não é encontrada nos sólidos. Esta garrafa está cheia de água e não está saindo água pelo canudo, ó, tá? Então a pressão hidrostática nesse ponto depende da densidade do líquido e da altura de coluna do líquido, ó, que está sobre ele. Então a pressão aqui dentro agora é igual à pressão aqui fora, não sai água. Olha o que acontece quando eu abrir a tampinha, ó. Olha só. Então agora eu abri a tampinha, a pressão aqui dentro é mais forte que a externa, a água sai, ó. Meu nome é Raiz e eu vou falar sobre a força dos fluidos. Os fluidos em repouso são capazes de exercer pressão que é proporcional à sua densidade e altura. A pressão hidrostática, também conhecida como pressão manométrica, pode ser calculada pelo produto de massa específica, aceleração da gravidade e altura do fluido. Com o teorema de Steve, é possível determinar qual é a pressão em um ponto qualquer no interior de um fluido. Para tanto, deve-se levar em conta se o fluido encontra-se ou não sujeito a uma pressão externa, como a pressão atmosférica. Chamamos de pressão atmosférica a pressão exercida pelo fluido que compõe a atmosfera terrestre. Ao nível do mar, a pressão atmosférica da Terra vale aproximadamente 1,01.105 PA, que é o Pascal, e 1 PA equivale a uma força de 1 N aplicada sobre uma área de 1 metro quadrado. Quanto maior a profundidade do fluido, maior a pressão, por isso a água é lançada mais longe. Usamos o exemplo de uma garrafa de água. Eu tenho uma garrafa de água plástica e tenho vários furos em linha reta. Eles começam aqui em cima e vão descendo. Quando mais profundo for o furo, mais para baixo ele for, maior vai ser a água vai ser lançada assim mais longe. Meu nome é Camila Duarte e vou falar como a pressão dos fluidos varia com profundidade. A pressão dos fluidos aumenta com profundidade e isso ocorre devido ao peso do próprio fluido que está acima dele. Quanto maior a profundidade, maior a quantidade de fluidos acima dele e que resultará em um aumento da pressão.
Essa relação entre pressão e profundidade é descrita pelo princípio de Pascal, que afirma que a pressão exercida em um fluido é transmitida de forma igual em todas as direções. Isso significa que a pressão em um ponto no fluido não depende apenas da força que age nesse ponto, mas também da densidade do fluido e da profundidade em relação à superfície. Essa variação é descrita pela fórmula P igual a P a 0 vezes G vezes H, onde P é a densidade do fluido e G a aceleração da gravidade e H a profundidade de medida a partir da superfície. Portanto, a medida de profundidade aumenta, a pressão dos fluidos também aumenta, o que pode ter consequências importantes em muitos sistemas, como em tubulação, tanques de armazenamentos e até mesmo no corpo humano durante atividades como o mergulho. Enfim, para ficar mais claro, vamos ver um vídeo a seguir que mostra exemplo de um objeto que é uma garrafa de água, que quando ele é adicionado à água e ele vai descendo a profundidade, ele sofre uma pressão. Observe o que a pressão da água faz com a garrafa. A pressão da água, mesmo a pouca profundidade, pode deformar objetos. Em grandes profundidades, a complexidade dos materiais usados precisa ser bem maior, dadas as condições extremas. Olá, me chamo Karine e irei apresentar sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é uma lei da mecânica dos fluidos que afirma que a pressão aplicada sobre um fluido é em equilíbrio estático, é distribuída igualmente sem perdas para todas as partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. O princípio de Pascal é um princípio fundamental da hidrostática, que aborda a transmissão integral da pressão para todo é dada pela força aplicada através da pressão empregada em apenas igualada à força recebida sobre a área de construções de mecanismos. O princípio de Pascal é aplicado na fabricação de máquinas hidráulicas, sistemas hidráulicos, caixas d'água, barragens, enunciado em 1652. O princípio de Pascal é capaz de explicar alguns fenômenos observados no cotidiano, como o enchimento de um balão ao assoprarmos em seu interior e a saída da pasta de dente do tubo, independentemente do ponto em que apertamos. Através do princípio de Stevin pode-se formular o princípio de Pascal e o princípio dos vasos comunicantes. A fórmula do princípio de Pascal é F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. F1 é a força aplicada sobre o pistão 1 medida em Newton. F2 é a força recebida sobre o pistão 2. A1 é a área do pistão 1, A2 é a área do pistão 2. O princípio de Pascal é capaz de explicar alguns fenômenos observados no cotidiano. Na engenharia mecânica, na construção de máquinas e sistemas hidráulicos como os macacos hidráulicos, prensas hidráulicas, direções hidráulicas, amortecedores hidráulicos, elevadores hidráulicos e freios a disco. Em outras áreas também, na construção de caixas d'água, barragens, poços artesianos, verificação do alcance de minas subaquáticas, entre outros. A hidrostática tem várias aplicações práticas em nossa vida cotidiana. Por exemplo, ela explica o funcionamento de sistemas hidráulicos, como os freios dos carros. A mangueira é conectada numa ponta no hidrovácuo e a outra no coletor de admissão do carro. Essa mangueira ela faz uma sucção, né? Ela suga o ar e cria um vácuo dentro do hidrovácuo. E aí quando você pisa no pedal de freio, fica mais fácil de empurrar aquele êmbolo que é ligado ali, aquela gôndolazinha que é ligada ao cilindro mestre do carro. Tem um diagramazinho, dá para você entender aí, e facilita com que empurre o óleo com mais facilidade, sem muito peso. E aí, automaticamente, esse fluido de freio vai empurrar a pastilha contra o disco que vai frear o carro. E é fundamental para entender a pressão atmosférica, com o auxílio do barômetro. O nível da garrafa e da mangueira será sempre o mesmo. Conforme for acontecendo as variações de pressão, da pressão atmosférica, o nível de água na mangueira ele tende a subir ou a descer. Quando a pressão atmosférica estiver alta, o nível da mangueira sobe, porque existe uma pressão na parte externa da garrafa que faz com que então a água da mangueira seja pressionada para cima. Assim, da mesma forma, quando a pressão externa está baixa, o nível da mangueira também tende a baixar, que ajuda a indicar mudanças climáticas e definir previsões meteorológicas. Além disso, a hidrostática é essencial em aplicações no sistema de encanamento,
onde é fundamental para entender o fluxo de líquidos. A pressão da água em uma torneira, por exemplo, que é resultado da altura da coluna de água no encanamento. Além disso, podemos citar a sua presença em algumas áreas, como na medicina, onde é fundamental para entender a pressão sanguínea e o funcionamento do sistema circulatório. Equipamentos médicos, como os monitores de pressão arterial, são baseados em princípios hidrostáticos, permitindo um monitoramento preciso da saúde cardiovascular. Qualquer objeto total ou parcialmente imerso em um fluido ou líquido é impulsionado por uma força igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Como já vimos, a força descrita pelo princípio de Arquimedes hoje é conhecida como força de empuxo. O empuxo é a força que atua sobre objetos que são parcialmente ou completamente imersos em fluidos como ar e água. Foi durante um banho que Arquimedes percebeu que a água se elevava à medida que mergulhava seu corpo. Dessa forma, descobriu que era possível resolver o problema da coroa. Foi assim, meio que ao acaso, que o princípio do empuxo foi descoberto. O empuxo está intrinsecamente ligado à flutuação de objetos, um fenômeno regido pelo princípio de Arquimedes. Esse princípio estabelece que um corpo, submerso em um fluido, recebe uma força ascendente. Essa força ascendente é chamada de empuxo, que é igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo objeto. Essa relação é fundamental para que a gente consiga entender por que certos objetos a fundo flutuam ou permanecem suspensos em meios líquidos. Quando um objeto é colocado em um líquido, ele desloca uma quantidade de líquido equivalente ao seu volume. Se o peso do líquido deslocado for igual ao peso do objeto, o objeto flutua. Mas, se o peso do líquido deslocado for menor que o peso do objeto, o objeto afunda. Por outro lado, se o peso do líquido deslocado for maior que o peso do objeto, o objeto permanece suspenso na interface entre o líquido e o ar. A capacidade de flutuar, afundar ou permanecer suspenso depende, portanto, da densidade relativa entre o objeto e o líquido. Objetos mais densos que o líquido afundarão, enquanto os menos densos flutuarão. A forma do objeto também desempenha um papel crucial, pois determina a quantidade de líquido que pode ser deslocada. No contexto da leveza percebida em objetos que estão no meio líquido, o empuxo ele atua como uma espécie de força ascendente que contrabalanceia parcialmente ou totalmente o peso do objeto, proporcionando a sensação de que o objeto é mais leve enquanto está imerso. Assim, a interação entre o empuxo e o peso dos objetos em meios líquidos é essencial para que a gente consiga compreender melhor os fenômenos de flutuação e sensação de leveza experimentada ao manipular objetos nesse ambiente. Boa tarde a todos, me chamo Marília e irei falar um pouco sobre as aplicações de empuxo no nosso cotidiano. Como vimos agora há pouco, o empuxo ele é a força exercida em fluidos, líquidos ou gás, em corpos imersos ou parcialmente submersos. O empuxo ele tem várias aplicações na prática. Vemos isso, por exemplo, na física, que ele é utilizado para compreender objetos submersos em fluidos. Ele também desempenha um papel crucial, que é na estrutura de dispositivos como submarinos e balões de ar quente. Além disso, ele também desempenha um papel importante na projeção de estruturas como plataformas offshore e ponte. Em resumo, o empuxo ele é utilizado em todas as áreas que envolvem fluidos e objetos submersos. Veremos alguns exemplos nos vídeos a seguir. Bom, vamos dizer que aqui nós temos um recipiente cheio de líquido. Pode ser um copo d'água, pode ser uma piscina, qualquer coisa do tipo. E nesse tanque de líquido
eu vou mergulhar um objeto. Então, tem uma bola aqui, por exemplo, que eu vou mergulhar no meu líquido, certo? Gente, quando eu afundo um objeto em um líquido, o que acontece com o nível do líquido aqui em cima? Necessariamente ele sobe. Então vamos lá. O líquido vai subir. E esse líquido que subiu, pessoal, eu vou pintar aqui de outra cor, eu vou colocar ele aqui verde, só para nós sabermos diferenciar. Essa parte que está em verde é a parte do líquido que não estava aqui antes, mas que quando eu mergulhei essa bolinha, acabou subindo, tá bom? Esse líquido que sobe recebe um nome especial. O nome dele é líquido deslocado. Líquido deslocado, que nós abreviaremos somente pela sigla LD. Pode ser? Então, líquido deslocado LD. Maravilha, pessoal. Esse líquido deslocado tem um peso, né? Todos os objetos que a gente vê têm peso. E esse líquido deslocado também tem um peso. Ou seja, a Terra puxa esse líquido deslocado para baixo. Com essa força que é o peso do líquido deslocado. E eu chamei de PLD. Certo? Então, ele quer descer. Ele quer voltar para onde ele estava. Agora, tem espaço para todo mundo aqui embaixo? Não tem. Qual é o único jeito de um líquido deslocado descer? É se ele trocar de lugar com a bolinha que eu coloquei aqui. Então, para o líquido deslocado descer, ele tem que fazer a bolinha subir. Tranquilo? Então, por isso, existe uma força que vai empurrar essa bolinha para cima. Essa força eu represento pela letra E de empuxo. Tá bom? Então, de novo, por que a bolinha quer subir? Porque o líquido deslocado quer descer. Uma coisa é consequência da outra. E a gente tem que ter isso em mente. Beleza, gente? Tudo bem? Se uma coisa é consequência da outra, o que eu posso escrever? O empuxo sobre a bolinha é igual ao peso do líquido deslocado. Beleza, gente? Essa força é aquela força que você sente quando você vai para a piscina, leva uma bola, afunda a bola na água, você fica tentando segurar, só que uma hora ela escapa da sua mão e bate no seu rosto. Não mente para mim, eu sei que isso já aconteceu com você. É a força de empuxo, a culpada desse fenômeno. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Vamos mexer um pouquinho nisso? Olha lá. Peso, pessoal, nós sabemos que é massa vezes gravidade, né? Então, vai ser a massa do líquido deslocado vezes a gravidade, certo? Agora, para aqui um pouquinho, vem comigo. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume, sim? O que acontece se eu passar o volume multiplicando para o outro lado? Aqui assim, ó. Eu chego em densidade vezes volume é igual a massa. E eu vou substituir isso aqui em cima. Legal? Então, olha só. Empuxo é igual. Quem é a massa do líquido deslocado? É a densidade
do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado. E a gravidade já estava aqui. Então, eu copio a gravidade. E já estou praticamente na minha equação final. Primeiro ponto que todo mundo erra. Tem exercícios em que o enunciado me dá a densidade do líquido e a densidade do objeto. Por meio dessa dedução que nós fizemos aqui, desse raciocínio, a gente percebe que a densidade que entra na minha fórmula é a densidade do líquido, não é a densidade do corpo, é a densidade do líquido. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser qualquer coisa, mas é do líquido. Então, primeira coisa que você não vai errar, e que todo mundo erra, é essa aqui, densidade do líquido. E a segunda coisa é o mais sério de tudo. Quem é o volume do líquido deslocado? Quem é o volume dessa parte que subiu? Gente, aqui eu afundei essa bolinha inteira na água. Então o volume que subiu é o volume da bolinha, concorda? Legal. E se eu afundasse só metade da bolinha na água? Se eu afundo só metade da bolinha, o volume que sobe é metade do volume da bolinha. E se eu afundasse só 10% da bolinha na água? O volume que sobe é só 10% do volume da bolinha. Então, cuidado. O volume de líquido deslocado não é o volume do objeto inteiro, necessariamente. É só o volume que afundou. É só o volume que está dentro. É só o volume imerso. Beleza? Então, vamos colocar aqui. O volume do líquido deslocado é somente o volume do objeto que está imerso no líquido. Não é tudo. Então, aqui eu vou colocar VI. Somente o volume imerso. E é aqui que todo mundo erra, mas não você. Tá bom? Então, vou apagar isso aqui rapidinho e eu vou voltar daqui a pouco com um exercício. Olha só. Nosso exercício é o seguinte. Eu tenho um objeto flutuando na água. Legal? Bom, você já ouviu falar disso. Se ele flutua, é porque ele é menos denso do que a água. E de fato é mesmo. Olha só, densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. E eu estou dizendo aqui que a densidade desse corpo, desse objeto que está flutuando, é 800 kg por metro cúbico. Se a densidade dele é menor que a da água, ele vai, claro, flutuar, como você está vendo aqui. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Tudo que flutua, flutua com uma parte para dentro e uma parte para fora. Tudo. E eu quero saber de você, qual é a porcentagem desse corpo que está imersa, que está dentro d'água? Legal? Entendeu? Tá bom. Como é que eu faço para saber quantos por cento está para dentro, está imerso? Seguinte. Se ele está flutuando, quais são as forças atuantes sobre ele? Primeiro, ele tem um peso. Esse objeto tem um peso que o puxa para baixo. Esse aqui é o peso do objeto, P. Por que ele não desce se tem um peso puxando ele para baixo? Porque a água está empurrando para cima. A força que a água faz empurrando esse cara para cima é a força de empuxo, né? Se ele não está nem subindo e nem descendo, ele está parado, o que eu sei sobre essas duas forças, peso e empuxo? Elas são iguais e se anulam. Então, cortou. E elas são iguais. Vamos escrever isso. Nesse caso da flutuação, o peso é igual ao empuxo. Peso é massa vezes gravidade. Empuxo, lembra? É dVg, mas eu não posso errar o que todo mundo erra. Essa densidade é do líquido e o V é o VI, é o volume imerso. Tá bom?
Legal. Gente, quem é essa massa? Essa massa é a massa do objeto, né? A massa do objeto inteiro, a massa do corpo. Vou chamar aqui até de MC, massa do corpo. E nós aprendemos, vamos aqui no cantinho, que massa é densidade vezes volume, não é? Então, a massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo inteiro. Então, vamos lá. A massa do corpo inteiro é a densidade do corpo vezes o volume do corpo inteiro. E isso multiplica a gravidade que já estava aqui, beleza? Troquei esse MC por DC, VC, densidade vezes volume. E aí, isso vem igual a quem? Densidade do líquido, volume imerso, vezes gravidade. Tudo bem, pessoal? Legal. O que é igual aqui? Só tem uma coisa que é igual, é o G. O G sumiu. E vamos lá. Quem é a densidade do corpo, a densidade do objeto? 800. Então vamos aqui. Quem é o volume do corpo? Não sei. Deixa ele aí. Vou colocar assim, ó, VC. É o volume do corpo inteiro. Agora aqui, ó. Quem é a densidade do líquido? É água. 1000. Vezes VI. Volume imerso. Então, VI. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1000 dividindo pro lado de cá, tá? Ó, então fica 800 sobre 1000 é igual. Quem sobrou lá do outro lado? VI. E o VC eu passo dividindo. Então lá do outro lado fica VI sobre VC. Olha só que legal, pessoal. Vou cortar só um zero. Aqui e aqui. E aí eu tenho que VI sobre VC, que é o quê? O volume imerso, o volume que está dentro, sobre o volume do corpo, sobre o volume total. O volume imerso sobre o volume total é 80 sobre 100. 80 sobre 100. 80%. Então, no caso desse corpo aqui, 80% do volume está dentro d'água e os outros 20% estão fora. Ao concluirmos esta jornada exploratória na hidrostática física, é evidente que mergulhamos nas profundezas dos conceitos que regem o comportamento dos fluidos. Cada etapa desse trabalho foi com uma descida cuidadosa nas camadas da compreensão, liderada pelo grupo. Essa colaboração resultou em uma visão panorâmica dos princípios fundamentais, desde a pressão dos fluidos até o fascinante princípio do empuxo. Agora, ao emergirmos com conhecimento consolidado, percebemos que a hidrostática não é apenas um campo de estudo, mas uma porta para compreender o mundo fluido que nos cerca. Que esta conclusão seja o ponto de partida para novas explorações e descobertas na física hidrostática. O nome da história, eu sou Vitória.